Após mais uma rodada de In-Season Tournaments na NBA, as polêmicas quadras, que dividem opiniões jogo após jogo, agora preocupam jogadores, departamentos médicos e comissões técnicas, que além de incomodar visualmente os jogadores e espectadores das partidas, agora pode ser o causador de lesões dos melhores atletas de basquete do mundo. Opa aí pessoal, tudo certo? Basquetinho no ar para falarmos a respeito das quadras do In-Season Tournament, extremamente polêmicas, que tem muito de ame ou odeie envolvido, porque gosto visual acima de tudo vai de cada um. Mas agora ela também é vítima da reclamação de atletas, encabeçada por estrelas como Jaylen Brown, Luka Doncic, entre outros atletas que no fim das contas estão cansados ou demonstram certa insatisfação com o piso e com o material que foi aplicado para esse, que é um dos principais chamarizes desse novo torneio. O In-Season Tournament foi aplicado na NBA durante essa temporada, ou a partir dessa temporada, com o intuito de gerar mais competitividade dentro da própria temporada regular. E apesar de alguns dizerem que ela deu ou não deu certo, que sim, ela tem impacto ou não, a quadra foi uma das coisas que mais chamou a atenção dos torcedores. O impacto visual, as cores aplicadas dentro dessas quadras, fazem uma simbiose, uma relação, conexão com os uniformes City Edition lançados pelas franquias para essa temporada 23-24. Porém, alguns desses uniformes trazem uma coloração um tanto quanto chamativa, cores neons ou fora da curva, acima de tudo para uma quadra de basquete. É inegável que seria interessante se nós, jogadores amadores, jogássemos em quadras como essas, seria muito divertido, o impacto visual, o design que elas causam são de fato bem legais, mas nas transmissões, algumas com coloração um pouco mais vivas acabam até incomodando visualmente o espectador, que não aguenta mais ver esses jogos de In-Season Tournament. O In-Season Tournament ainda vai durar até o dia 9 de dezembro, mas o principal problema dessa quadra de fato, que parece ser unânime entre os jogadores, é o seu material. O Boston Celtics venceu o Toronto Raptors pela Copa NBA recentemente, mais especificamente na sexta-feira, mas Jaylen Brown pode ter sofrido uma lesão durante aquela partida mais grave do que se espera. O astro escorregou 2 vezes em quadra durante o minuto final do confronto, então, em entrevista, ele detonou as pinturas que caracterizam um jogo do torneio de intertemporada. Ele disse que escorregou e que pode ter distendido um pouco a virilha, que ele vai ver, mas que a quadra de fato estava escorregadia o jogo todo. Como atletas, eles estão ali pela Copa da NBA, porque vai gerar receita, empolgação, competição, etc. Mas ele disse, temos que garantir que o piso seja seguro para jogar. O novo torneio promete um generoso prêmio de $500 mil para a equipe vencedora. No entanto, a empolgação em torno dele agora é prejudicada por conta dessa insatisfação. A princípio, como eu disse, o incômodo foi visual, mas o que disse Jaylen Brown tem impacto não só por se tratar de um dos principais jogadores da liga, mas porque ele se trata do vice-presidente do sindicato dos jogadores, e ele enfatizou a importância de garantir que os pisos sejam seguros para essa competição. Não podem colocar os jogadores lá dentro e arriscar a saúde deles. Essa noite eu diria que a palavra certa a ser usada é inaceitável. Os caras estavam escorregando por todo lado e não foi só eu, disse Jaylen Brown. Além disso, Precious Achiuwa, do Toronto Raptors, também falou sobre a nova quadra. Então, o pivô admitiu que também escorregou durante a partida e ele disse, eu só quero jogar basquete, mas, ao mesmo tempo, não estou tentando me machucar, que é bem complicado. O problema parece se estender além do Boston Celtics e Toronto Raptors, já que Luka Doncic, estrela do Dallas Mavericks, criticou as condições na casa do New Orleans Pelicans, mas ele não disse exatamente se era uma questão de pintura, essa quadra do In-Season Tournament, ou necessariamente a falta de cuidado por parte de quem trata das quadras do New Orleans Pelicans. E ele descreveu o piso como muito ruim, enfatizou também a necessidade de estabilidade. Foi realmente escorregadio. Em alguns lugares, a bola nem quicava direito. Se vamos ter essas quadras, temos que garantir que seja uma quadra estável para podermos jogar nela. As reclamações sobre as condições da quadra não são incidentes isolados, levantando preocupações sobre a segurança geral do torneio. A Copa NBA já teve 4 rodadas da fase de grupos, então, se as reclamações persistirem, pode colocar em dúvida o fato de que essas quadras podem não ser usadas nas fases decisivas. O torneio de intertemporada está programado para acabar no dia 9, como eu disse para vocês, em dezembro, lá em Las Vegas. No entanto, a liga enfrenta esse desafio de passar por cima dessas críticas por parte de jogadores, espectadores, torcedores e das comissões técnicas. E bom, particularmente nos jogos que eu assisti, de fato eu vi, por exemplo, Luka Doncic com muitos turnovers, escorregando mais do que o normal, mas eu não sabia dizer se era algo de confiança, pode ser até culpa dos tênis dele, por que não? Ele não vai reclamar com aquela que paga parte dos valores que ele recebe mensalmente, no caso a Nike, a marca Air Jordan, a empresa que faz os seus tênis em resumo. É muito mais fácil você reclamar e colocar como alvo a falta de cuidado do New Orleans Pelicans para com a sua quadra ou esse novo material que de fato incomoda muitos aplicado
nas quadras da NBA para o In-Season Tournament. Porém, essas reclamações elas podem simplesmente evaporar, sumir com o tempo. Para quem não lembra, algumas temporadas atrás, a Wilson substituiu a tradicional Spalding para o fornecimento de bolas da principal liga de basquete do mundo. E a princípio, o percentual de eficiência, nos arremessos acima de tudo de 3 de jogadores como o Damian Lillard, por exemplo, teve uma queda bem evidente, e ele foi bem claro ao dizer que, na opinião dele, a culpa era da bola. Claro, não existe bola boa ou ruim nesse caso, existe sim uma questão de adaptabilidade, onde a Wilson rapidamente desmentiu, já que eles disseram que fizeram o mais próximo possível das bolas da fornecedora anterior. Porém, com o tempo, essas críticas e reclamações simplesmente desapareceram, e é mais provável que isso aconteça quando falamos das quadras do In-Season Tournament. Ou então, a NBA vai fazer as adaptações necessárias, porque de fato, essas quadras chamam muito a atenção. E muito provavelmente, se não fosse por ela, ainda mais para quem é mais leigo no mundo do basquete, sequer saberiam que se tratava de um torneio dentro do torneio. Eu não tenho uma opinião formada a respeito do In-Season Tournament, mas em relação a essas quadras eu não posso dizer sobre, digamos que, o grip delas, o contato que os jogadores fazem com o chão, se é bom, se é ruim. Eu tenho apenas uma impressão que pode estar sendo poluída por conta do recorte de jogos que eu assisti. E se eu assistir um recorte maior, talvez eu mude a minha opinião, talvez eu quase não veja jogadores no grosso escorregando. Mas visualmente é inegável que elas geram certo incômodo. E não, eu não tô falando que todas elas me incomodam. A quadra, por exemplo, do Toronto Raptors, além de linda, ela não me incomoda nem um pouco. Mas algumas, como por exemplo a do Indiana Pacers ou a do Chicago Bulls, que foram de fato muito criticadas, eu concordo que não é muito legal acompanhar os jogos por ela. Ou pelo menos o nosso olho não tá acostumado. É uma questão de tempo pra gente ter uma opinião definitiva a respeito disso, mas eu entendo quem reclama, eu entendo quem não se incomoda, e eu diria que eu tô meio que no meio termo. Não porque eu concordo com um pouco de cada uma das pessoas, mas repito, porque tem quadras que simplesmente são, digamos que, normais. A dos Cavs, meu time, é um exemplo dessa quadra. É lindíssima e ela mantém mais ou menos ali a paleta de cor tradicional do que a gente vê em uma quadra de basquete. Mas tem outras ali que, pelo amor de Deus, deixa nos comentários o que você acha a respeito dessa reclamação dos jogadores. Se vocês acham que eles estão sendo Nutelinha, se você acha que isso pode fazer algum sentido, qual foi a sua impressão ao acompanhar os jogos da NBA, e se você tá gostando visualmente dessas quadras, se você acha elas bonitas, quero debater com vocês aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 10 likes para esse vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e falou!